40% das crianças que haviam tomado a segunda dose. E hoje nós já temos esse índice em 35,9%. E um dos motivos é exatamente essa tentativa de conscientização dos pais, dos responsáveis, sobre a vacinação da criança, porque a não vacinação não vai ser só um efeito individual, mas vai ser um efeito em todas aquelas crianças que convivem nas escolas, que também nós iremos retirar as máscaras, e que levam também o vírus para as suas residências, para as pessoas que têm contato. E como nós estamos tendo um índice muito elevado, uma elevação muito rápida nesse índice, esse também foi um dos motivos para que a máscara fosse retirada, ou não retirada, mas opcional, nesses ambientes. Um dos motivos para esse crescimento no índice são as campanhas que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura, onde, por exemplo, no dia 21 de abril, no feriado passado, nós fizemos alguns eventos em locais públicos, como o Parque Guanabara, o Parque das Mangabeiras, com incentivo para as próprias crianças que procuravam o parque fossem vacinadas, e não só aquela criança que vai ao centro de saúde para ser vacinada. E nós conseguimos um índice alto de vacinação. Então, nós vamos repetir esse final de semana. No sábado, já seria mesmo, o dia D, Dia Nacional da Vacinação, que, na verdade, é a campanha da vacinação de gripe, sarampo, e, com certeza, nós vamos aproveitar a oportunidade para vacinar do Covid. E, no domingo, nós teremos 4 pontos aqui em Belo Horizonte, que são pontos, além da vacinação, terão alguns eventos lúdicos para atrair as crianças, que serão na Pampulha, na Pedreira Padre Lopes, na região da Savassi, Pampulha, Padre Lopes, Savassi, realmente está faltando um que eu vou ter que... Não, o Parque Municipal vai ser a abertura oficial no sábado, às 10 horas, eu e o senhor prefeito estaremos lá para fazer essa abertura oficial da campanha, e vai continuar a vacinação, é o dia D, mas não é o dia único, é o dia de início, não, mas não é o dia único da campanha. A campanha continua, e no domingo, então, nós teremos 4 pontos, que serão os pontos em que BH já faz um trabalho de lazer, e nós iremos aproveitar para fazer a campanha da vacinação. Alguns dados que eu acho que seriam importantes é essa questão de continuarmos com todas as medidas, porque a pandemia não acabou. Então, vamos ter todos os cuidados de lavar as mãos, de usar álcool gel, de evitar aglomeração. Eu acho que esse vai ser um legado positivo, apesar dos tantos legados negativos que nós tivemos. Esse vai ser um legado positivo que deve continuar essa nossa aprendizagem, dizemos assim, ou esse maior controle com relação a esses fatores que vão evitar, porque mesmo que a pandemia acabe, existem sempre outras doenças, principalmente doenças respiratórias, sancionais, que são transmitidas da mesma maneira. Esse legado de continuarmos com todas essas medidas de higiene, com certeza, vão melhorar os índices das outras doenças respiratórias. Podemos passar o filme? Vou poder passar? Vamos agora passar o filme, que vai ser exibido a partir de amanhã, senhor prefeito. A vacina precisa continuar pedindo os pais para levar as crianças para vacinar. Agora temos 2 vacinas. Vacinação protege as crianças. Vacinação salva vidas de montão. Agora para sarampo e Covid. Vamos todos entrar nessa proteção. A vacinação infantil é fundamental para proteger nossas crianças. De 6 meses a 5 anos incompletos, vacina contra o sarampo. De 5 a 11 anos, vacina contra a Covid. Covid são 2 doses, viu, gente? Prefeitura de Belo Horizonte, governando para quem precisa.
vacinação protege as crianças. Vacinação salva vidas de montão. Agora é pra sarampo e covid. Vamos todos entrar nessa proteção. A vacinação infantil é fundamental para proteger nossas crianças. De 6 meses a 5 anos incompletos, vacina contra o sarampo. De 5 a 11 anos, vacina contra a Covid. Covid são 2 doses, viu, gente? Prefeitura de Belo Horizonte. Governando para quem precisa. Muito bem, eu aproveito e peço a todos os órgãos de imprensa que continuem insistindo com os pais para vacinar as crianças. Vacina de sarampo, nós aplicamos essa vacina há não sei quantos anos aqui no Brasil e as crianças nunca tiveram problema. Agora nós estamos pouca incidência da vacinação. Então, temos que pegar firme nessa campanha para que todos possam vacinar. E, mesmo assim, nós estaremos liberando. Eu queria agradecer a doutora Cláudia, vou sair. E, se vocês tiverem algumas questões, a doutora Cláudia está pronta para responder. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, senhor prefeito. Vamos começar as perguntas. TV Alterosa. Bom dia a todos. Tudo bem, né, secretária? Me fala uma coisa, só para a gente reforçar, então, o uso de máscara é opcional, mas em alguns locais continuam obrigatório, né? Sim. Ambientes hospitalares, transportes coletivos e escolares. Ok. A senhora tem o dado de quantas pessoas não retornaram para a terceira dose? Ou a primeira dose reforço? Só para a gente saber qual é esse perfil e para a senhora fazer um apelo também, não só para as crianças, que aqui a gente está focando muito nas crianças que não tomaram a vacina, né? Mas para a gente saber também desse público que precisa tomar a terceira dose porque não voltaram. Sim, tenho sim. Na verdade, a vacinação acima de 12 anos, a primeira dose nós estamos em 108%, é um número que às vezes estranha. A primeira, né? A primeira dose nós estamos em 108%, às vezes esse número estranha, como nós vacinamos mais de 100%, é porque existem vários moradores de outros municípios que vacinaram aqui em BH. Já que a senhora falou a primeira, fala para a gente então a segunda também, para a gente acompanhar? Sim, sim. A segunda, 100,1%, e a dose de reforço ou adicional, 65,4%. Esses são dados de hoje, atualizados hoje. E só relembrando, com relação às crianças de 5 a 11 anos, 75,2% da primeira dose e 35,9% da segunda dose. Mas continuamos solicitando o apoio da população, principalmente dos pais, e com relação à segunda dose infantil, mas também aqueles adultos que precisam tomar a dose de reforço e ainda não procuraram os locais apropriados. Secretária, até a recomendação do governo de Estado, na verdade da Secretaria de Estado de Saúde, era a segunda dose acima de 80% e a dose de reforço acima de 70%. Ou seja, pelos dados que a senhora apresentou aqui agora, 65,4%, né? Eu imagino que a Secretaria deve ter algum estudo de por que essas pessoas não retornaram. Qual é o motivo que vocês sabem a princípio? É o motivo que nós procuramos, mas nós ainda não temos dados a respeito disso. Inclusive com relação às crianças. Porque um dos questionamentos seria por que as crianças não estão tomando a segunda dose por receio dos pais ou responsáveis com relação a complicações, efeitos colaterais, mas 75% tomou a primeira dose. Então, eu acredito que nós temos que fazer um trabalho educacional mesmo, de chamar essas crianças e chamar essas pessoas que ainda não tomaram o reforço ou a dose adicional. Muitas vezes as próprias publicações dos baixos índices podem ser motivo para os adultos pensarem, não, já tomei as 2 doses. No início se falava que as 2 doses eram suficientes, mas nós não temos nenhuma estatística correta do porquê essas pessoas não voltaram para a dose de reforço. Obrigado. Estado de Minas.
Secretária, bom dia. Bom dia a todos. Desculpa, eu só queria falar que, se por acaso os senhores quiserem retirar a máscara na hora de falar, que é o que eu e o senhor prefeito fizemos agora, apenas na hora de falar, isso pode facilitar um pouco. Obrigado. E o microfone ele é desinfectado após cada fala. Secretária, hoje nós vivemos uma situação em Belo Horizonte a respeito da 4ª dose, né? Eu queria saber como é que está esse planejamento, até para avançar. Hoje em dia temos a questão dos 70 anos ou mais, há um planejamento quanto a essa idade ir caindo, também demais convocações, basicamente é isso. Muito obrigado. Nós seguimos com relação a essas indicações, esses protocolos, eles são seguidos do Ministério da Saúde. Geralmente, nós seguimos aquilo que está sendo recomendado a nível nacional. E depende também do número de doses recebidas, porque isso também tem que ser considerado, porque não adianta nós liberarmos dose a partir de 60 anos e faltar doses para aqueles pacientes que realmente teriam uma indicação mais científica de usar a 4ª dose. Então, isso está relacionado com os parâmetros nacionais, federais, mas também com disponibilidade de doses, dando preferência para os grupos de risco. Jornal Hoje em Dia. Bom dia, secretária, tudo bem? Bom dia. A senhora mencionou o transporte escolar, que o uso continua sendo obrigatório nesses ambientes. E as escolas, como ficam? Principalmente com, se não me engano, na primeira coletiva que a senhora deu, a senhora mencionou que tinha o risco das crianças que não foram vacinadas levarem o vírus para dentro de casa, acabar contaminando seus avós e pessoas que possuem comorbidade. Como fica nas escolas? Sim. Sem dúvida, essa é uma questão que foi levantada. Eu acredito que a Covid é uma doença nova, que está nos trazendo muitos ensinamentos, e exatamente por isso nós trocamos algumas vezes, nós mudamos os nossos protocolos de acordo com o que tem acontecido. Então, como eu coloquei no início, a dose, estávamos muito preocupados quando nós assumimos a pasta, porque a segunda dose estava muito baixa, mas nós estamos tendo uma elevação muito rápida. E como os nossos níveis de contaminação, de confirmação, de notificação, de óbito estão muito baixos e estáveis nesses níveis baixos, a avaliação de toda a equipe técnica foi que teríamos segurança para liberar o uso de máscara nas escolas, considerando que a população também ela não pode ser prejudicada, digamos assim, por um grupo que, é claro, é muito importante, é pequeno, mas está, apesar desse número pequeno de segunda dose, os outros níveis estão caindo também. Então, não justifica manter na população, mesmo que a segunda dose esteja menor. Então, as bolhas já não existem mais, e toda essa questão. Agora, o transporte escolar é exatamente porque é fechado, às vezes nós temos um número grande de crianças, e às vezes é mais difícil você ter um intervalo à medida que sai e entra a criança para você fazer a higienização. Então, isso é como a liberação em transporte coletivo e em cinemas ou teatros, porque, na verdade, o cinema e o teatro também apresentam um número grande de pessoas, nem sempre respeitando o distanciamento. Mas, nos cinemas e teatros, após cada sessão, existe toda uma higienização. O fluxo não é muito grande, como nos coletivos, em que nós temos entrada e saída, isso aumentaria a possibilidade de pessoas contaminadas, e elas ficam mais próximas. E não é possível essa higienização depois da entrada ou saída de cada pessoa.
Entendi. E tendo em vista essas obrigatoriedades, principalmente em transporte coletivo, quem anda nos ônibus de BH vê que muitas pessoas já não estão usando máscara. A prefeitura tem alguma ação? Como que vai ser essa fiscalização nesses locais que vão ser ainda obrigatórios? Eu sei que em unidades hospitalares e unidades de saúde tem um certo controle, mas como que vai ser essa fiscalização em relação à obrigatoriedade no transporte coletivo? Bom, na verdade, nós vamos trabalhar nisso, mas lembrando que essa fiscalização ela é uma obrigatoriedade das empresas. Então, a BH Trans que tem que exigir das empresas que façam essa fiscalização. Apesar de estar extremamente ligado com a pandemia, com a saúde, então, obviamente, com a Secretaria Municipal de Saúde, a fiscalização ela deve ser feita pela BH Trans, a obrigatoriedade de uso de máscara deve ser cobrado pelas empresas dos coletivos e, realmente, o não segmento está sujeito a multas. Entendi. Então, só para deixar clara a relação das crianças nas escolas, independente da imunização da segunda dose e primeira dose, porque nós sabemos que tem pais que ainda não levaram seus filhos para tomar a primeira dose, todas as crianças vão poder ficar sem máscara nas escolas? Sim. A primeira dose está em 75%, que é considerado um índice bom. E a segunda crescendo rapidamente. Então, mais um apelo, não só aos pais, mas também à própria imprensa que nos ajude a divulgar, porque não é a criança que não quer vacinar. A responsabilidade maior do baixo índice é dos pais. Então, nós temos que trabalhar com os pais e com as crianças, como esse nosso vídeo, fazendo com que elas peçam para ser vacinada, porque elas não pedem para não ser, mas o nosso trabalho é para que elas peçam para ser. Secretária, uma última pergunta. A senhora mencionou locais de aglomeração, né? Agora está liberado a realização de shows, principalmente o Mineirão, que tem tido muito público. A PBH prevê algum aumento de casos, principalmente que agora não vai ser mais obrigatório o uso de máscara nesses locais, principalmente Mineirão, que nós estamos tendo muita aglomeração? Não, os protocolos, toda a epidemiologia analisada pelo nível técnico, isso não é uma decisão, diria-se, não é uma decisão política, é uma decisão técnica, epidemiológica, e a própria equipe técnica não está esperando um aumento de contaminação, mas isso vai ter que ser observado. Inclusive, nesses eventos, não faremos mais a obrigatoriedade de apresentar cartão de vacina ou teste. Perfeito. Obrigada, secretária. Eu que agradeço. Rádio Itatiaia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sou o João Felipe Lolli, da Rádio Itatiaia. Secretária, eu queria, antes de fazer a pergunta, revisar com a senhora um dado que a senhora disse agora há pouco. A senhora falou que acima de 12 anos, primeira dose 108%, segunda dose 100, um quebradinho. E a senhora mencionou o reforço, mas a gente tem terceira e quarta dose. A senhora mencionou, se eu tomei nota de forma correta, reforço 65,4%. Isso aí já junta a terceira dose e a quarta dose para o público, em que a quarta dose é recomendada? Como é que é esse dado? Não, eu vou te ser sincera, João Felipe, eu não tenho dado específico da quarta dose, exatamente porque é um público menor também, certo. Tá? Mas a terceira dose é o reforço ou a dose adicional. Entendi. Então, eu não tenho, eu acredito que esteja num nível alto também, em relação ao grupo onde existe a indicação da quarta dose. Não, tranquilo, sem problemas. Obrigada. A caneta segue caindo aqui, mas não tem problema não. Eu queria, já que os colegas abordaram bastante questões, eu queria perguntar para a senhora qual que é a principal herança da pandemia para a área da saúde. Eu acho que não nos cabe aqui dizer o que ficou de positivo, né? Porque não fica nada, né? Assim, a pandemia nos arrasou aí, nos levou amigos, entes queridos, nos trouxe muitas restrições, então não é justo nem ético perguntar o que fica de bom, né? Mas
Qual que é a herança principal da pandemia? O sistema de saúde sai mais fortalecido, as equipes saem mais unidas, a expertise em determinado tipo de ação melhorou? Enfim, queria que a senhora fizesse essa reflexão. Com certeza. Eu diria que, obviamente, não se pode falar que o que ficou foi positivo. Quando nós fazemos um balanço entre o legado negativo e o legado positivo, sem dúvida alguma, nós temos um peso maior para o negativo, isso é inquestionável, mas eu acho que existem alguns pontos que podem até não ser considerados como positivos, mas são pontos que vão nos auxiliar na assistência a partir de agora, na assistência à saúde a partir de agora, e evitar e saber como nós iremos agir nas próximas pandemias. Eu diria, não só como secretária, mas como médica que viveu esse momento do ponto de vista assistencial, que um grande ganho foi em relação à conscientização e união, não só dos profissionais de saúde, mas de toda a população. Mas, obviamente, isso ficou muito mais claro com relação aos profissionais de saúde, onde tínhamos técnicos, tínhamos médicos, tínhamos assistente social que ficavam trabalhando 36, 48 horas, mal tinham tempo de se alimentarem, muitos deles se deslocaram, às vezes eles moravam num local mais afastado, então eles se deslocaram para hotéis, flats, alojamentos mais próximos do local de trabalho, para evitar a necessidade de tomar um coletivo e aumentar o risco de contaminação da própria população, porque, apesar de todos os cuidados com os equipamentos de segurança, eles eram um grupo que tinha um risco maior de terem a doença. Então, ficavam, às vezes, uma semana, 15 dias sem ir em casa, com o intuito de melhorar a assistência e de evitar contágio, maior transmissibilidade do vírus. E, com relação à população, esses hábitos de higiene, eles foram ganho. A gente não tinha costume de, às vezes, lavar uma mão, passar um álcool gel. Esse álcool gel que nós vemos aí nos supermercados, nas lojas, nos shoppings, onde nós chegamos, existe um álcool gel disponível. Eu acredito que grande parte disso vai ser mantido, mesmo no final da pandemia. E as pessoas já também vão ter, acredito que terão o hábito de carregar mais os frasquinhos de álcool gel. Hoje a gente vê isso muito claramente, principalmente nas bolsas das mulheres, as mulheres que estão aqui podem confirmar isso. E em 2019, quem andava com frasquinho de álcool gel? Ninguém andava. E eu acredito que mesmo após a pandemia, esse costume vai continuar. O costume que nós esperamos continue também, o uso de máscaras quando estamos com sintomas respiratórios. Existem alguns países, principalmente nos países orientais, isso, apesar de não ser obrigatório, é uma prática de quase 100% da população. Se eles apresentam sintomas respiratórios, isso bem antes da pandemia, eles não saem de casa sem máscara, não para uma proteção individual, mas uma proteção à comunidade. Então, apesar sem dúvida nenhuma, o legado negativo ter sido extremamente maior que o positivo, nós podemos olhar alguns pontos que vão ser úteis após a pandemia. TV Record. Bom dia, gente. Gostaria de saber se a Prefeitura continua fazendo aquele monitoramento para saber... aquele monitoramento com índice de transmissão, ocupação nos leitos, e como é que está isso hoje? E aí, sobre eventos em relação a shows, teatros, acho que a senhora já respondeu, não precisa mais usar máscara, não é isso? Tá. E aí, só em relação aos índices, se a Prefeitura continua monitorando, e como é que eles estão hoje? Obrigada.
Bom, com relação ao que nós chamamos de boletim epidemiológico, que era publicado diariamente pela Prefeitura, a partir do momento em que nós tivemos pequenas alterações com relação principalmente à ocupação de leito e à taxa de transmissibilidade, nós paramos de publicar esses índices. Nós continuamos publicando os índices relacionados com os atendimentos, os óbitos, os casos confirmados. Isso nós acreditamos que, nesse momento, essas informações são as mais importantes de serem divulgadas. Mas a pandemia é uma desconhecida para nós. Pode ser que daqui a um tempo, de acordo com o acompanhamento epidemiológico e técnico, seja necessário que se volte à divulgação desses índices. Você pode falar no microfone, por favor? Mas não tem o número de hoje? Internações, por exemplo, esses leitos hoje está positivo, já passaram para outras demandas hospitalares? Já, exatamente. Depois que houve uma homogeneização por baixo, um crescimento praticamente nulo, nós paramos de divulgar. Uhum. Porque realmente nós achamos que seria muito importante a divulgação dos índices que apresentam mudança. Inclusive, a partir do momento que nós nos concentramos naqueles índices que realmente seriam de maior interesse para a população, isso faz com que até se preste mais atenção nesses índices, visto que a taxa de ocupação, a taxa de transmissão está extremamente baixa. Nós não temos tido... Por que a taxa de ocupação ela era muito importante? Não era só um parâmetro para se considerar o crescimento ou não da pandemia. A taxa de ocupação ela era muito importante para que nos orientasse com relação à procura, com relação à suspensão de cirurgias eletivas. E como hoje nós não temos a menor falta de leitos com relação a isso, e foi demonstrado durante muito tempo que houve uma estabilização, uma queda importante nesses níveis, eles pararam de ser publicitados, mas não quer dizer que pararam de ser monitorados. Obrigada. TV Globo. Oi, secretária. Hernani Fiuza, TV Globo, bom dia. Bom dia. Primeiro, para ficar claro, quando a gente fala de transporte público, a gente vê outras capitais em que, por exemplo, dentro do carro de aplicativo, Uber e demais, já pode ficar sem máscara. Isso em BH está incluso ainda? Táxi, ainda vai ser obrigatória a máscara? Não, nós falamos em transporte coletivo. Então, seriam mais ônibus, metrô, trens, o transporte em Uber, em aplicativos, em táxi, não vai, porque exatamente ele não tem uma aglomeração. E existe uma possibilidade de, quando um passageiro sai, o que já teoricamente deve ser feito, existe um tempo para que você faça a higienização ali. Não é o caso de um coletivo, onde entra uma pessoa, sai outra, e esse fluxo ele não é o mesmo, de ponto a ponto daquele coletivo. Então, é muito mais difícil se fazer esse controle. E outra coisa é que a gente viu aí já os estados, os municípios, deixando a situação de emergência por causa da pandemia. Isso muda também as formas de agir pela saúde. Mas a gente está vendo, por exemplo, em Belo Horizonte, a UPA do Barreiro, semana passada, sem médico, muita fila, gente esperando. Como que fica a questão do atendimento normal de saúde para a população? Tem alguma previsão de mais contratação? Sim. Nós temos um concurso que foi homologado essa semana ainda, ou na próxima já vão começar a chamar profissionais de saúde, principalmente médicos, mas eu diria que essa questão da superlotação dos serviços de atendimento não estão diretamente relacionadas agora com a pandemia.
Então, um dos motivos, por exemplo, é que nós não falta também condição de atendimento para toda a população no centro de saúde. Nós temos visto nos serviços de urgência muitos pacientes que não nesse que nós chamamos pela classificação de verdes e azuis, que não teriam indicação de estar ali no serviço de urgência, poderiam ser atendidos a nível da assistência primária, e exatamente, às vezes, pela própria questão da assistência primária, eles acabam procurando o serviço de urgência. A UPA Barreiro, eu diria que ela é uma exceção, apesar de saber que está existindo esse problema em todas as portas de entrada, os pronto atendimentos. A UPA Barreiro, ela abrange uma área muito grande e é a única porta, é o único pronto atendimento da região. Então, nós tínhamos outros pronto atendimentos, como, por exemplo, o do Júlia, que por questões exatamente do controle da pandemia, necessidade de adequação, ele está fechado, e isso fez com que aumentasse muito a procura pelo serviço de urgência na UPA Barreiro, mas a prefeitura, ela está preocupada não só com a questão de recursos humanos, mas já estamos estudando todas as medidas possíveis que podem ser tomadas do ponto de vista estrutural, porque a questão lá não é apenas recursos humanos. Então, estamos trabalhando tanto em recursos humanos como na questão estrutural. Mas nos recursos humanos, então, previsão que você disse, até semana que vem já devem ser chamados? Sim. Os que passaram em concurso. Outra modalidade, nós temos o banco de currículos, onde nós fazemos a divulgação de que todos os médicos, no momento mais os pediatras, eles entreguem eles cadastrem o seu currículo dentro desse banco, para que nós possamos agir do ponto de vista emergencial. Porque nem sempre são as escalas que estão incompletas. Às vezes nós temos escalas completas, mas próximo ao plantão existe uma questão de saúde, uma questão que o profissional não pode comparecer. Então, nós tentamos agir através desse banco de currículos, ou mesmo profissionais da própria rede, em que nós oferecemos plantões extras, ou remanejamento, a nossa subsecretaria de assistência, principalmente, ela fica a postos, digamos assim, durante feriado, final de semana. Isso aí, eu também fico ciente, se tem pediatra na UPA, se não tem na UPA Barreiro, não, isso foi na UPA Leste, esse final de semana. Nós tínhamos apenas uma pediatra, nós conseguimos deslocar, apenas por contingência naquele momento, um médico da saúde da família, que ele não é um pediatra especialista, mas ele tem uma formação em atendimento de crianças, para que fosse para a UPA, para auxiliar nesse atendimento, exatamente para diminuir tempo de espera. Então, são muitas as providências que nós estamos tomando, e pedimos, inclusive, mais uma vez, a ajuda da imprensa na divulgação dessas contratações emergenciais. Mas os pediatras já devem, os médicos de família e psiquiatras, que são as 3 especialidades que nós temos uma urgência maior em aumentar os nossos recursos humanos. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Ok? Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos e colocamos a secretaria à disposição, sempre que necessário, para esclarecer as dúvidas, para que vocês levem informações à nossa população. Então, bom dia a todos. Obrigada.